Fundos imobiliários. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários? Todo mundo falando sobre fundos imobiliários. Mas o que são fundos imobiliários? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Ricardo Soares e é hora de investir. E aí, investidores atrasados e pontuais? Esse é mais um vídeo do canal É Hora de Investir. E se é a sua primeira vez aqui, esse é um canal onde a gente fala sobre finanças e investimentos, bem focado aí em renda fixa, ações e fundos imobiliários. Então, já aproveita e se inscreve aqui nesse botão vermelho aqui embaixo. E se você já viu alguns dos nossos vídeos e nunca se inscreveu no canal, aproveita essa oportunidade. Ativa também o sino de notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Toda semana a gente tem vídeos novos aqui falando sobre finanças e investimentos. Então, se você quer aprender a investir melhor, esse é o lugar certo para você. Então, vamos lá para o que interessa. Já pensou que sonho? Você, do conforto da sua casa, com apenas R$100 por mês, se tornar sócio de imóveis já alugados? E sem dor de cabeça, receber aluguéis todos os meses. Tudo isso tendo como inquilino grandes empresas como Lojas Americanas, Volkswagen, Gerdau, Itaú, Petrobras, TIM e até o LinkedIn. Que tal escritórios na Avenida Paulista, ou galpões logísticos e industriais, ou até mesmo shoppings? Talvez até aquele shopping onde você frequenta todo fim de semana. Ou melhor, que tal um pouco de tudo isso? Ei, acorda! E aí, se eu te acordar desse sonho e te disser o seguinte, que isso é realidade e pode ser realidade. E se você ainda não sabe como, é porque você não conhece os fundos imobiliários. E é sobre eles que a gente vai tratar nesse vídeo. Mas antes, se você gosta de conteúdo sobre ações e fundos imobiliários, deixa o seu like nesse vídeo. Assim, a gente entende que a gente está no caminho certo e que a gente tem que elaborar mais conteúdos iguais a esse, falando aí de renda variável. Essa sua sinalização, esse seu like, é muito importante para o canal. Chega de blá 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 e vamos direto ao assunto. Os fundos imobiliários, assim como as ações, são investimento de renda variável, também negociados em bolsa de valores. Para entender o que são os fundos imobiliários, primeiro você tem que entender o que são fundos de investimento. Quando você estuda lá os CDBs, os títulos públicos, LCI, LCAs, imóveis, por exemplo, e outros tipos de investimento, existem duas formas de acessá-los. Diretamente, ou seja, você entra no site de uma corretora e acessa esses investimentos diretamente, ou você pode também desfrutar de uma ferramenta de investimento coletivo, que são os fundos de investimento, onde um conjunto de pessoas colocam seus recursos sob gestão de um terceiro que vai fazer esse papel de acessar os investimentos para elas. A participação de cada uma dessas pessoas é controlada através da quantidade de cotas que elas possuem. Então isso, pessoal, seria aí um conceito de fundo de investimento. Então os fundos de investimento imobiliários nada mais são do que fundos de investimento que se dedicam a investir em ativos relacionados ao setor imobiliário. Logo, os fundos imobiliários vão investir em quê? Em shoppings, galpões logísticos, hospitais, prédios de universidades, lajes corporativas e outros, além também de investimentos de renda fixa conhecidos por você, como as LCIs e os CRIs. Então, através da compra de cotas de fundos imobiliários, você consegue se expor e investir no setor imobiliário de uma forma muito mais eficiente e inteligente. Isso porque nos fundos imobiliários você consegue acessar investimento em imóveis de alto padrão, que dificilmente você conseguiria investir de forma individual. E esses imóveis já são alugados para empresas, grandes empresas, empresas que você conhece.
Por que uma empresa vai pagar aluguel para um fundo imobiliário de um imóvel? Uma empresa tem dinheiro, ela poderia ter o próprio imóvel. Isso é sustentável? Sim, pessoal, isso é sustentável. Basta você pensar o seguinte: para uma empresa, o custo dela manter um capital parado ali para ser proprietária de um imóvel é muito caro. Esse recurso que ela poderia sim colocar no imóvel próprio, ela prefere investir em projetos mais rentáveis. Ou seja, as empresas conseguem comprar, processar matéria-prima, prestar serviços e agregar um valor muito maior aos investimentos. Valores muito superiores aos custos que ela paga no aluguel de um imóvel. Além do que, ter o imóvel próprio para a empresa seria um risco maior. Por quê? Se o imóvel for alugado, ela consegue expandir e comprimir suas operações de forma muito mais fácil, aí seguindo a dança, os ciclos econômicos. Então, esquece esse negócio de grandes empresas terem imóveis próprios. A tendência das empresas grandes é terceirizar esse tipo de coisa, ou seja, alugar esses imóveis. E aí entram os fundos imobiliários, que aproveitam essa característica, essa brecha, para, reunindo recursos de várias pessoas através de um fundo de investimento, comprar esses imóveis e alugar para essas empresas, tendo uma boa rentabilidade e segurança nos aluguéis. Os FIIs podem ter vários imóveis alugados para diferentes inquilinos em diferentes regiões, o que é muito interessante para eu e você, investidor, pois em vez de a gente acessar um único imóvel para investimento, por exemplo, comprar um apartamento ou uma casa, construir uma casa para alugar, concentrar todo o nosso capital ali, a gente consegue, através dos fundos imobiliários, conseguir aí uma diversificação muito maior. Os fundos imobiliários desfrutam de contratos de médio e longo prazo. A gente está falando aí de contratos de 3, 4, 5, 10, até 15 anos. Essa quantidade de inquilinos e contratos faz com que o risco de vacância seja muito reduzido. Se você tem um imóvel para alugar, você já passou aquele período onde você ficou com o imóvel vazio, ou seja, com uma vacância 100%. Já nos fundos imobiliários, como eles têm vários inquilinos, quando o inquilino faz um distrato do contrato ou termina-se o contrato com algum deles, o impacto no rendimento do fundo, de um fundo multimóveis, por exemplo, é muito baixo. Então, você consegue, através dos fundos imobiliários, ter uma renda mensal muito mais certa. E é isso, pessoal, renda mensal. A maioria dos fundos imobiliários paga uma espécie de aluguel, dividendo, rendimento mensal. Cada um chama de um jeito, mas é uma espécie de aluguel mensal. Ou seja, em um dia específico do mês, por exemplo, 5º dia útil, 10º dia útil, isso depende de FII para FII, ele vai depositar lá o seu aluguel. Mas você deve estar se perguntando, de onde vem esse dinheiro? Pois é, esse dinheiro vem daquelas empresas que eu falei que alugam os imóveis do fundo imobiliário. Todo mês, as empresas vão lá e pagam os aluguéis para os fundos imobiliários. O fundo faz o quê? Retém esse valor, paga alguns custos administrativos, monta aí também uma espécie de reserva, uma possível manutenção e no fim ele faz o quê? Distribui a maior parte desse rendimento, desses aluguéis, para os cotistas do fundo. E os aluguéis são distribuídos proporcionais ao número de cotas de cada pessoa. Na data desse vídeo, esses rendimentos são isentos de imposto de renda. Isso significa que você não vai precisar pagar imposto sobre esses aluguéis que caem mensalmente na sua conta. Se você decidisse por investir em imóveis físicos diretamente, ou seja, construir uma casa, comprar uma casa pronta, comprar um apartamento para alugar, você desembolsa nesse tipo de operação um recurso muito alto. Ou você parte aí para um financiamento. Nisso, você paga muitos juros no meio do caminho. Já nos fundos imobiliários, você consegue investir aí com R$100 ou até menos. E já a partir do momento que você faz seu primeiro investimento em fundos imobiliários, você já começa a receber os aluguéis. Claro que proporcional ao valor que você comprou.
De modo que o quê? Cada mês você consegue juntar seu novo aporte com esses aluguéis que vão caindo todo mês e cada vez você vai comprando mais cotas. Assim, você consegue construir um patrimônio considerável com os fundos imobiliários sem pagar juros de financiamento para ninguém. Ou seja, todo o dinheiro que você desembolsar é patrimônio seu. E esse é um grande problema na vida das pessoas. Passar boa parte da vida pagando juros, dando dinheiro para os outros. Então, tá aí uma grande vantagem dos fundos imobiliários. Você pode ir tomando posição aos poucos e construindo uma posição maior num fundo ou mais fundos imobiliários ao longo do tempo. Outra grande vantagem dos fundos imobiliários é a liquidez. Você sabe que se você fosse desfazer de imóveis físicos, algum imóvel físico que você tem investimento, você vai demorar meses ou até anos para realizar a venda. Já nos fundos imobiliários, você consegue fazer uma venda de uma posição razoável em minutos. E você vai ter o dinheiro na sua conta dentro aí de 2 dias. É interessante você pensar também que se você precisar de um dinheiro que não seja tão grande, ou seja, seja bem menor do que o valor que você tem investido lá em fundos imobiliários, você consegue vender apenas algumas cotas para realizar algum tipo de necessidade sua. Ou seja, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Já se você tem um imóvel físico como investimento, não adianta, o recurso está todo lá, todo preso. Ou é tudo ou é nada. Se você precisar vender, você vai ter que vender o imóvel todo, mesmo que você só fosse usar uma parte pequena do recurso. Nos fundos imobiliários, você só vai pagar imposto de renda nesse momento, na venda. Você vai pagar 20% sobre o ganho de capital que você teve no valor das cotas. Agora, você sabe o que são os fundos imobiliários, mas você deve estar se perguntando: quais os perigos de investir nisso? Como escolher os fundos imobiliários? Ou quanto é essa renda mensal? Se você quer a resposta para essas perguntas, se prepare, porque vem no canal muito conteúdo sobre renda variável, ações e fundos imobiliários. Então, é imprescindível que você se inscreva aqui no canal, nesse botão vermelho, já deixa seu like nesse vídeo. Um grande abraço. Tchau!